Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula número 1, agora sim, trazendo dois conteúdos programáticos já para a gente aprofundar. Na verdade, quando eu trouxe como título aí a linguagem e suas dimensões, como dar conta de todas as dimensões linguísticas, né, da linguagem, da comunicação, em apenas uma hora de aula. Por isso, é super importante que, além dos exercícios, vocês tenham acesso e se aprofundem a partir da leitura do material de apoio. Se vocês puderem acessar também livros, textos dos autores que eu vou deixar aí indicados na bibliografia da aula é muito importante, né? É uma maneira de você seguir esse caminho que eu estou abrindo aqui para vocês, beleza? Então, nós vamos dar conta aí de falar sobre linguagem, sobre comunicação e falar também sobre os níveis de análise textual que nós temos. E vamos ver como é que isso é aplicado em questões, tá? Gente, eu não sei como é que tá o barulho aí para vocês. Eu estou aqui com fone. Tem uma cachorrada latindo aqui. Eu já estou num horário que não deveria ter mais barulho, mas a gente sabe que com os animaizinhos a gente não consegue ter esse controle, né? Então, vamos seguir o baile. Se ficar muito ruim para a audição de vocês, se atrapalhar realmente aí o conteúdo, vocês sinalizem que a gente grava uma outra aula. Tudo bem? Mas eu acho que deve dar. Eles devem parar de latir em breve. Eles estão latindo e param. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente já dar início ao nosso conteúdo. Bom, isso para cá. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver aí nessa apresentação, quando a gente fala de linguagem e suas dimensões, trazendo um nome mais culto, né? Seria um estudo semiótico da linguagem. A gente vai ouvir muito falar, até nas questões aí, semiose, semiótico, né? E para tentar facilitar a vida de vocês, quando a gente fala análise semiótica, ela é bem abrangente mesmo. Quando a gente pensa em todos os artifícios, todas as técnicas de comunicação, toda a arte, toda a criatividade que nós, seres humanos, no caso, os brasileiros, já que a gente está falando de língua portuguesa, especificamente trazendo para o português mais usado aqui no Brasil, toda a criatividade que nós temos para nos comunicar. E, gente, cá entre nós, brasileiro tem uma criatividade danada para comunicação, para criar palavras, para criar significados novos para palavras que já existem, né? E o que a gente vai ver hoje é até que ponto a gente pode interferir naquela palavra, mudando, alterando o significado dela. Até que ponto, né, que partes da palavra a gente não vai poder alterar. Aquilo ali já está fechado, faz parte de uma técnica que comunica, que dá a base da nossa língua. E em que partes a gente pode mexer? Então, quando a gente fala de semiótica, são todos os recursos de criatividade usados. Viu como não dá conta de falar em uma hora só? Eu vou tentar, e aí vou tentar abrir esse portal para vocês, tá bem? Bom, para começar, a gente vai trazer alguns conceitos básicos mesmo. Por exemplo, o que vocês entendem como um texto, né? O que seria um texto para vocês? Texto tem que ser aquele conjuntinho de palavras, de frases, de parágrafo. Pode ser uma poesia, conjunto de palavras reunidas em frases dentro de uma estrofe. Mas e se não tiver palavra? E se esse texto for uma imagem, é considerado texto? E se essa imagem comunicar alguma coisa, será que ela vai ser considerada texto? Bom, para isso, eu trouxe aqui um conceito bem básico, bem objetivo. Um texto é considerado aquilo que serve como uma unidade linguística e semântica, trazendo um sentido completo, né? Então, quando a gente fala unidade linguística e semântica, quando eu falo unidade linguística, é porque eu tenho que me utilizar de uma linguagem para expressar um sentido, né? Uma linguagem, uma unidade linguística, uma linguagem essa que pode ser verbal ou não verbal, pode ser verbalizada, e quando a gente fala verbalizar,
vem de verba, né? No latim, esse V tem som de U. Você verbalizar alguma coisa não é necessariamente você usar um verbo, mas sim você conseguir se expressar por meio de palavras. Tem até um poema do parnasianismo que se chama Inania Verba, ou seja, da dificuldade, né, de conseguir verbalizar, se expressar a partir de palavras. E nem sempre a gente consegue dar conta, né? Nem sempre a gente consegue uma palavra que dê conta daquilo que a gente quer expressar. Então, muitas vezes a gente faz figuras de linguagem, usa recursos como comparação, pleonasmo, pleonasmo é um problema da nossa língua, né? Mas hipérboles, a gente usa recursos expressivos, metáforas, metonímias, que vão tentar colocar em palavras aquilo que a gente pensou ou sentiu. Só que muitas vezes essa comunicação, essa linguagem, ela é não verbal, né? Amigos sabem bem como é que funciona isso. Amigas, as pessoas têm uma mania de falar que as mulheres têm uma tendência maior a se comunicar através da linguagem, da expressão facial, de um olhar, né? Duas amigas, às vezes, ali sentadas num restaurante, em um bar, alguém entra pela porta e uma olha para a outra, dá só aquela levantadinha de sobrancelha, assim, né? Pronto, já basta. A outra entendeu, amiga, tenho que levantar, vou ao banheiro, mas do banheiro vou embora, tá? Sei lá, umas coisas assim, né? A pessoa, com uma levantada de sobrancelha, já comunicou uma frase inteira. E a outra entende. Quanto mais intimidade a gente tiver com essa pessoa, a gente entende essa levantada de sobrancelha. Como é que eu vou dizer que essa levantada de sobrancelha não comunicou? É claro que ela comunicou. A pessoa fez um símbolo, usou um sinal com uma intenção, e essa intenção ela teve um sentido completo para o receptor, né? Então, a gente pode dizer que houve uma unidade linguística. O símbolo do joinha que eu comentei com vocês, que vai depender do contexto, né? Dependendo do contexto, isso aqui a pessoa entende como joinha, como valeu, legal. Dependendo do contexto, a pessoa lá no contexto de mergulho, né? Que eu falei semana passada, ela vai entender como se isso aqui fosse para subir, né, no contexto de mergulho. Então, essa unidade linguística ela pode ser verbal ou não verbal. E semântica, gente, essa palavra vai ser bastante usada também. Uma unidade linguística e semântica. Semântica é cada sinal desse, cada símbolo é dotado de um sentido, de um significado. Uma palavra é dotada de um sentido, de um significado, de acordo com o contexto em que ela esteja inserida. Então, a semântica seria o sentido e o significado, tá? Vamos lá. Aí, eu coloquei para vocês em azul os tipos de texto que vão existir, né? Que tipos de textos são esses que vão existir? Se a gente tiver a linguagem a partir da palavra, né? Palavra seja essa falada ou escrita, mas você verbalizou em palavras, a gente fala que esse texto é verbal. Se a gente não utilizar palavras, se for só o gestual ou só a imagem, né? A publicidade usa bastante imagem, mas nem sempre é só a imagem. As placas de trânsito normalmente são só imagem, por isso a gente chama de não verbal, e o texto híbrido mistura essas duas linguagens, a palavra e a imagem, né? Um outdoor precisa ser com uma linguagem muito objetiva, então muitas vezes ele é só imagem, ou tem até umas palavras ali, mas são palavras com uma letra grande, bem objetivas, precisas, e o que importa mais, né, no caso de um outdoor é a imagem, já que a pessoa vai passar no carro ali em alta velocidade, ela tem que olhar aquilo rapidamente, ou ela parou no sinal, naquele tempinho do sinal, ela tem que entender a mensagem e querer comprar determinado produto ou se conscientizar sobre algum assunto. Então, a gente tem esses três tipos de texto: verbal, não verbal e híbrido. Eu queria parar com você um pouquinho aqui para a gente analisar o texto verbal, que é o mais complexo, aparentemente. Eu vou botar aqui entre muitas aspas que o texto verbal é mais complexo, tá? Porque eu acho que às vezes vocês, quer dizer, eu acho não, é uma tendência mesmo de erro, é, dos alunos errarem, dos concurseiros ali errarem as questões com linguagem não verbal, ou seja, com imagem, porque vocês vão ali numa interpretação muito rasa da imagem. E eu vou explicar mais ou menos que essa imagem ela precisa ser lida, tão lida quanto o texto verbal. Bom, num texto verbal, o INEP, aliás, vocês deveriam fazer isso sempre, né? Mas o INEP vai ser bem interessante a gente conseguir resolver questões levando em conta esses dados, essas informações que eu estou colocando aí para vocês. Muitas vezes vocês conseguem resolver a questão sem no Enem, né, no caso, na nossa prova
do PND, não. Mas no Enem, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você consegue, às vezes, responder uma questão de história, uma questão de humanas ali, de geografia, até mesmo de literatura, se você. E de linguagem. Se você apenas lê, por exemplo, os dados técnicos, ou seja, o que está ali, a fonte daquele texto. Qual é o autor do texto, de onde aquele texto foi tirado. Muitas vezes está ali escrito, por exemplo, numa prova de história, num texto de história, falando uma imagem e está lá explicando a imagem na fonte. Soldados, Segunda Guerra Mundial, e a resposta é alguma coisa relacionada à guerra, Segunda Guerra, né, o contexto histórico ali da guerra. Então, é importante a gente levar em consideração que tudo faz parte do texto. O texto não é só a partir do momento que veio o título, depois do título é o texto, acabou no ponto final, acabou o texto. Não. O título faz parte do texto. Em poemas, isso é muito importante, né, na linguagem literária. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, usa o seu título como se fosse uma parte do texto. O título para Drummond é quase um verso. No Barroco, aqueles títulos meio que explicam o texto inteiro, porque muitos daqueles títulos do Barroco nem foram dados pelos autores, né, pelo Gregório de Matos, foram dados depois, atribuídos por professores, por estudiosos da literatura, né? Então, eles dão ali meio que um resumo do que está dizendo no texto inteiro. Então, para a gente analisar um texto verbal, o título é de extrema importância, os dados técnicos são importantíssimos, e quando eu falo dado técnico, é a fonte, o ano, a edição daquele texto, de que livro aquele texto foi tirado, o autor às vezes diz alguma coisa para nós também. E, por último, a gente vai na estrutura morfossintática, que é começar a ler de fato aquele texto e analisar as relações linguísticas, uso de adjetivos neutros, adjetivos emotivos, se é um texto descritivo, se a partir daquele uso de muitos adjetivos, é, verbos de ligação, a gente tem um texto mais descritivo. Ah, não, é um verbo de ação, tem narrador contando uma história, uma narrativa ficcional. Então, a gente vai para essa estrutura morfossintática depois que a gente analisar esses outros tópicos, tá? Ana, apesar de ser professor de português, eu ainda tenho muita dificuldade de entender o que a questão quer de mim, de entender o que o texto está querendo dizer, né? Sai da minha zona de conforto. Vamos lá. Quais são as técnicas, né? O que que a gente tem que entender sobre a interpretação de texto? Interpretar texto é aprimorar, né? O que que a gente vai ver ao longo dessas aulas todas? A gente vai aprimorar a nossa capacidade técnica de leitura e de análise. É técnica, gente. Existe técnica de interpretação de texto. E pelo enunciado da questão, o INEP traz muito isso para a gente, pelo enunciado da questão, pelo tipo ali de opção, porque no caso do ENAD, a gente tem normalmente afirmativa 1, afirmativa 2, afirmativa 3, e a gente tem que dizer quais que estão corretas, né? A maioria das questões acaba sendo assim. Então, analisar se o que ele está pedindo ali em relação a essas opções, se cada opção daquela precisa, exige de nós. Isso eu estou falando das opções assim, primeira, segunda e terceira frases que estão ali para a gente analisar. Passando o olho por elas, eu preciso entender, é, só passando o olho, será que para eu saber se essa número um está certa ou errada, está verdadeira ou falsa, eu preciso de uma interpretação profunda ou eu posso ir num nível superficial de interpretação, ou seja, uma interpretação apenas contextual daqueles textos que nos foram dados? Então, passar o olho pelas opções ali, a primeira, a segunda, a terceira frase, não é ler aprofundadamente, é passar ali para entender o que eles querem de vocês naquelas opções. É importante para saber depois, se você precisa ler aqueles textos que normalmente são dados, né, ou um e dois, de uma maneira mais aprofundada, tá? A partir quando não é uma questão com verdadeiro ou falso, a gente vai para os verbos de comando, né? Diga, aponte, retire. Ah, no caso de uma discursiva, seria um discorra, um explique, mas como é que isso seria numa objetiva, professora? É, como é que seria um explique, né, numa objetiva? Se você tem que explicar alguma coisa, você vai ter que fazer uma leitura de nível profundo, né? Você vai precisar analisar as relações semânticas e sintáticas e morfológicas dentro daquele texto. Se você tiver que analisar, justificar alguma coisa. Mas como é que seria isso numa prova objetiva? Bom,
Numa prova objetiva, ele não vai colocar explique, né? Mas ele poderia dizer qual a melhor justificativa, qual opção melhor justifica ou melhor explica. Percebeu? Tem uma maneira de você transformar esse explique alguma coisa numa questão objetiva. Qual opção melhor explica? Qual opção melhor define? Qual opção melhor analisa os argumentos utilizados? E aí, gente, vai ter que fazer uma análise mais profunda mesmo desse texto, né? Se for só para apontar um mecanismo, um elemento, às vezes só a interpretação contextual funciona, tá? Bom, vamos lá, vamos ver na prática como é que acontece isso. Eu trouxe justamente um texto do Carlos Drummond de Andrade. É um texto literário, a gente está vendo que é uma poesia, né? É um poema, está dividido em versos e estrofes. E a gente vai ver o tipo de nível de interpretação. Se é um poema, normalmente exige de nós uma interpretação mais a fundo. A gente vai na contextual, depois vai aprofundar. Bom, cidadezinha qualquer. Esse cidadezinha na literatura, esse sufixo inha na literatura, numa prova, deve chamar sempre a sua atenção, né? Esse inha pode ter o sentido pejorativo, né? Cidadezinha pode ser, normalmente esse inha pode ser ou pejorativo, pode ser um tom de afeto também. Então, esse cidadezinha, será que é no tom afetivo? Que bonitinha. Esse bonitinha, dependendo do contexto, né, gente? Pode ter um sentido pejorativo, de deboche, de sarcasmo, pode ter um contexto fofinho, que é afetivo, né? Ou pode ser uma intensidade. Se eu falo que bonitinha, pode ser muito bonita. Nossa, mas que bonitinha! E esse bonitinha pode ser de muito bonita. Então, normalmente traz intensidade, afeto, tom pejorativo, tá? A gente fica desconfiando aí desses sentidos. Quando ele coloca o qualquer aí do lado, esse pronome indefinido, percebe que qualquer parece, quando ele aparece depois do referente dele, cidadezinha qualquer, ó, qualquer pessoa, pode ser mais de uma, né? Agora, uma pessoa qualquer. Sente que quando eu ponho esse qualquer depois do referente, parece que ele traz um tom pejorativo para o referente dele? Uma cidadezinha sem importância, uma pessoa sem importância, né? O que me faz achar que essa cidadezinha pode ser um tom pejorativo ou pode ser o sufixo de diminutivo normal, né? Sem esses outros sentidos que já foram ressignificados. Pode ser o sentido normal do diminutivo, que é cidade pequena, reduzindo a radical. Esse seria o valor denotativo, né? Mas a gente sabe que na nossa língua a gente pode ressignificar essas estruturas, beleza? Bom, vamos lá. A gente está com isso em mente, a gente precisa ler o texto para confirmar esse título. Tá vendo como é que o Drummond usa o título como se fosse parte do texto? Olha lá. Casas entre bananeiras, mulher entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita, vida besta, meu Deus! Gente, ele traz um contexto, um cenário das casas entre as bananeiras, as mulheres entre as laranjeiras, o pomar, o amor, o cantar, que fazem parte de um contexto, normalmente, de cidade de interior, né? Árvores frutíferas, pomar, pessoas cantando, muito amor, normalmente trazendo esse cenário de cidade pequena, tá? Então, é cidadezinha como uma cidade pequena, né? Não tem vírgula, claro, é um efeito é um recurso expressivo, como se isso tudo tivesse junto e misturado ali nessa cidade. As pessoas amam, cantam, cantam e amam esse lugar. E aí ele mantém um paralelismo na estrutura sintática da segunda estrofe, percebe? Um não sei o quê, vai devagar. Um tchururu, vai devagar. Um tchuriri, vai devagar. Ele mantém a estrutura sintática como um recurso expressivo também para reforçar que tudo vai devagar, né? O homem, o cachorro, o burro, tudo vai devagar, todos vão devagar. E ele reforça e enfatiza a lentidão desse lugar. Ele ainda repete a palavra devagar na sequência e inverte, quebra o paralelismo, mas ele repete a palavra devagar, reforçando que é tudo muito lento. As janelas olham, não tem como a gente denotativamente essas janelas olharem, né? As pessoas que estão
lá debruçadas a essa janela é que estão olhando, trazendo uma metonímia, né? Um recurso expressivo também da linguagem literária. Não são as janelas que estão olhando, e sim as pessoas que estavam ali. E tudo lento, tudo devagar. Quando ele usa o último verso para falar, eita vida besta, meu Deus, ou seja, ele está trazendo ali uma lamúria, né? Uma lamentação, uma reclamação quanto a essa cidade, essa vida besta, essa vida chata, essa vida boba. Ele está reclamando dessa monotonia da cidade, né? Ou seja, essa cidadezinha pode ser sim uma cidade pequena, e ele também pode estar reforçando ali a cidade qualquer, que é essa cidade sem importância, essa cidade em que nada acontece. Beleza? Viu como a gente vai numa interpretação mais profunda? Numa interpretação rasa, a gente falaria: olha, ele está trazendo um contexto de um lugar e reclamando desse lugar. Ele reclama desse lugar. Isso é uma interpretação rasa. A profunda, a gente falou sobre os recursos expressivos, a gente percebeu o paralelismo, a gente percebeu a ausência de vírgula, a gente percebeu a metonímia, a gente percebeu a inversão da ordem ali, né? A repetição da palavra devagar, que é um verbo, o que que ele está reforçando? Isso já seria uma interpretação de nível profundo. Enquanto a gente só falar que ele está criticando a vida do interior, seria uma interpretação rasa. Tranquilo? Ou superficial, né, no caso. Bom, imagem, gente. Quando a gente trabalha com imagem ou texto híbrido, né? Que aí nesse caso a gente tem um texto híbrido na esquerda, e à esquerda de vocês é uma charge, à direita de vocês é uma publicidade de uma marca super famosa, né? De uma marca que tem um peso na mídia, na publicidade. Que seria esse suco aí era um braço da marca Coca-Cola, né? A gente precisa ler as imagens. E ler imagem, bonitos, ler imagem significa a gente, na hora da prova, puxar a setinha e dizer o que aquela imagem, o que aquele símbolo representa. Tudo é um símbolo. Por que que eu, Ana, acho mais difícil interpretar a imagem? Porque tudo é um sinal, tudo é um símbolo significativo. Né? O INEP vai trazer, às vezes, ali aquela linguagem do significante e do significado. Cada símbolo é um significante. Vamos olhar a charge aqui da esquerda? Vamos olhar a charge, se foi uma questão de prova. No caso, uma prova de vestibular, eles pegaram essa charge. Achei muito boa para a gente trabalhar agora aqui, porque ela traz um nível aprofundado de interpretação. Ó, tudo é símbolo, gente. E eu começo, como é que eu, Ana, indico a vocês? Que vocês comecem pela imagem, pela leitura da imagem. Evita ler o texto verbal por enquanto. Tentem só na imagem e ver o que ela representa. E ver depois se o texto verbal está batendo, está condizendo com o texto não verbal. Porque pode acontecer da questão querer que você perceba que há um contraste entre o verbal e o não verbal, que é como se houvesse uma quebra de expectativa entre o que está escrito e o que está sendo visto. E quando você lê primeiro para depois ver a imagem, muitas vezes você enxerga na imagem aquilo que você leu. Então você leu, aí você meio que já descobriu, aí você já enxerga só aquilo que você leu. Quando a gente olha a imagem primeiro, a gente pensa em várias possibilidades. Depois a gente lê o texto verbal e vê se bate com aquilo que você viu na imagem ou se está quebrando a expectativa. Entendeu? Por que que é importante ler primeiro a imagem? Então eu vou ler essa imagem aqui desse carinha. Nós temos um carinha, né? Que aparentemente não está muito feliz com aquilo que ele está vendo, percebe? Ele está meio curvado, olha a postura dele. A boca também caída me faz perceber, não é um achismo, não são vozes da minha cabeça. A boquinha caída, a sobrancelha levantada, ele está meio corcunda, ele não está muito feliz com aquilo que ele está apontando. Ele está apontando, trazendo uma causa. A mão não necessariamente me diz se ele está feliz ou não, mas a mão é o mecanismo coesivo entre o estado emocional dele ali e aquilo que causou esse estado, a causa para esse estado, certo? E os recursos não verbais me fizeram inferir que ele não está feliz, ele está meio ranzinza, não está muito feliz com aquilo que ele está vendo. Olhei para aquilo que ele está vendo, é um quadro, né? Percebam que tem aqui como se fosse uma luminária, como se fosse um quadro e uma descrição, como se ele tivesse ali num contexto de uma vernissagem, de uma exposição. Porque ainda que alguém
tenha uma obra de arte na sua própria casa e coloque uma luminária, normalmente a pessoa não põe uma descrição abaixo desse quadro. Se tem uma descrição abaixo, é mais um contexto de museu, de exposição, alguma coisa assim. E esse quadro que ele está olhando, eu estou percebendo, não é um quadro mimético, né? Não é um quadro que tenta imitar a realidade, uma cena, uma pessoa, algo que retenha que tente retratar um, um- algo que seja visível e reconhecido, certo? Não, é uma pintura, uma tinta jogada e parece que tem um buraco no meio, está furado, né? Quando eu olho a descrição, vamos para a linguagem verbal agora. Peça orçamentária realista. É uma peça orçamentária realista. Realista, a princípio, você poderia pensar em realista de realismo, será? Mas quando eu olho para essa obra de arte, isso não é uma arte realista, né? A arte realista ainda era mimética, ainda tentava imitar a realidade, os cenários, as pessoas, representar pessoas, cenários, cenas. E isso aí está mais de uma modernidade para cá, né? De vanguardas, modernidade para cá. Então, acho que esse realista não é de realismo, arte. Deve ser realista de realidade, beleza? Concorda comigo? Olha lá o que está dizendo o texto verbal na fala desse carinha. A arte moderna é um saco. Pintam um quadro com um rombo no meio e acham uma obra-prima. Gente, é arte moderna mesmo, a gente acertou, não é realista, né? Esse realista é de realidade, não de realista momento da arte. E ele está realmente chateado, criticando isso que ele vê. Ele está criticando a arte moderna. Falando que pintam um quadro com um rombo no meio com um buraco, então realmente era um buraco, e acham uma obra-prima. Bom, a questão era a seguinte: não está aí no material, eu estou trazendo a mais aqui para vocês. A questão falava assim: além da crítica à arte moderna, que essa crítica à arte moderna está bem explícita, né? Além da crítica à arte moderna, qual outro contexto também está sendo criticado? Bom, galera, acorda! Eu preciso entender o tipo de discurso, a tipologia textual, que texto é esse? Não é o mesmo tipo de texto que está aí do lado, né? Que é uma publicidade lá do suco. Não, isso é uma charge. Charge normalmente tem um tom crítico. Sempre tem uma crítica velada. Então, não é só uma crítica à arte moderna, segundo o texto. Tem algo a mais sendo criticado, eu tenho que procurar. Lá na descrição da peça, né, da obra, está falando que é uma peça orçamentária. Isso me deixou encucada, me encucou a princípio. Por quê? Se é uma peça orçamentária, a palavra orçamento, ela está num outro contexto que não é normalmente o contexto de obra de arte, concorda? Hum. Qual é o contexto normalmente que a gente usa a palavra orçamento, você sabe? Pois é, esses textos, charge, publicidade, vão achar que você precisa de informações. Na verdade, a gente vai ver que, teoricamente, nós precisamos de informações extratextuais para interpretar aquele texto. Não é só reconhecer os códigos linguísticos aí verbais, tá? Orçamentária faz parte do contexto de orçamento. Orçamento é contexto econômico, financeiro. Qual é o orçamento? Qual é a verba, né? Quanto que nós temos? Então, ele está falando que, na verdade, esse quadro, essa pintura, é uma obra orçamentária realista, ou seja, é o orçamento da nossa realidade, é a nossa realidade financeira. E qual é a realidade financeira? Um quadro com um buraco no meio, com um rombo no meio? Opa, opa, opa. Outro conhecimento extratextual que você deveria ter aí. Difícil, né? Pois é. Interpretação de texto profunda, não basta saber ler. Não basta saber ler. Sabe o que você deveria ter de conhecimento? Que existe uma expressão popular. Você tinha que saber a expressão popular. Você deveria saber que existe uma expressão popular relacionada ao contexto de finanças, que é dizer que há um rombo no orçamento. Rombo, o quadro, um buraco, no orçamento. O que significa a expressão ter um rombo no orçamento? Significa que há um déficit no dinheiro.
lugar, na verba. Então, ai, nossa, teve um rombo no meu orçamento, está faltando dinheiro lá, está um buraco lá, está faltando dinheiro. Então, o que que ele está criticando? Lá nas opções, falava sobre uma crítica à estética. A estética modernista já está sendo criticada, então não era essa a outra. Uma crítica política, uma crítica social ou uma crítica econômica, né? A questão econômica. Algumas pessoas foram no estética, mas ele falava além do modernismo que estava sendo criticado. As pessoas erraram muito essa questão. Outras foram numa crítica política, e não tem nada exatamente direcionando a política, mas existe algo falando sobre um problema na nossa economia. Então, o aspecto aí era o aspecto econômico. Você dizer, pintam um quadro, e olha que legal, a própria palavra quadro também está sendo ressignificada, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam que essa palavra quadro ela é usada em outros contextos. No contexto, por exemplo, da medicina. Qual é o quadro do paciente? Muitas vezes o médico pergunta: qual é o quadro do paciente? Qual é a situação do paciente? Então, um quadro econômico, a situação econômica nós temos um rombo no orçamento, um rombo no meio desse quadro, desse cenário, dessa situação. Uou! Várias palavras ressignificadas. Olha que criatividade. Gente, respira, vai para publicidade. Publicidade eu não preciso nem me aprofundar tanto assim, né? Eu acho que a gente consegue perceber bem as estratégias que essa marca usou para tentar dizer que esse suco de caixinha, que é cheio de açúcar, de aditivos acidulantes e corantes, eles querem tentar te convencer de que é saudável. E o que eles usam de estratégia linguística para te convencer que esse suco é saudável? Não é só o tipo de fonte que ele usou aqui no mais apresenta. Não é por isso, mas a linguagem não verbal é super intuitiva para isso, né? Parece a embalagem da garrafa, esse quadriculadinho aí laranja, parece aquelas toalhinhas de piquenique. O fundo ali parece uma bandeja daquelas de café da manhã, de roça, de fazenda, as flores do campo. Vocês estão vendo como as flores do campo, o centro da flor do campo é aqui, ó, da pontinha, são rodelas de laranja, bota um copo com laranja com as frutas em volta, tudo para a dona de casa acreditar que isso daí é saudável, né, gente? São recursos não verbais. Vamos fazer aqui uma questãozinha para ver como é que funciona isso? Ó, deixa eu tirar aqui a minha imagem daqui, que eu acho que está em cima do texto. Vamos lá. Temos um texto. Eu vou trazer para vocês aqui, ó, a questão. Vamos lá. Na Alemanha nazista, olha a fonte, desculpa, já estava esquecendo, né? Tudo é texto. Ciclovias ajudam a humanizar o espaço urbano. Opa, já sei do que se trata. Ciência e cultura, ciclovias ajudam a humanizar o espaço urbano. Eu estou vendo na imagem do texto 2 que também tem alguém andando de bicicleta, está falando lá ciclovia, ciclofaixa, a pessoa está andando de bicicleta no meio dos carros, né? Então, tá vendo? Só de olhar a fonte eu já sei meio sobre o que o texto trata, tá? Vamos lá. Na Alemanha nazista, no auge da Segunda Guerra Mundial, surgiu a necessidade de abrir mais espaço para os veículos automotivos. Com muitos ciclistas, as bicicletas viraram um empecilho, forçando a criação de um espaço exclusivo para elas, talvez as primeiras ciclovias do mundo. Mas se na década de 40 os veículos eram prioridade, hoje o uso de bicicletas e das ciclovias surge como uma das principais alternativas para melhorar a qualidade de vida nas grandes metrópoles. A gente está almejando isso, né? Quando políticas públicas incentivam o uso de bicicletas como meio de transporte para curtas e médias distâncias, um novo panorama se abre. E ali a gente tem no texto 2 o exemplo claro do problema atual. Um monte de carro andando e ele ali, o ciclista, no meio desses carros, pensando ciclovias, ciclofaixas, cadê? Não tem, né? Por isso que ele está andando no meio dos carros, tá? Vamos lá. Considerando as informações apresentadas e o uso de bicicletas como alternativa para melhorar a qualidade de vida, avalie as afirmações. Então, passando o olho ali pelas opções, eu deveria ter feito isso antes, passar o olho pelas opções, mas a gente vai perceber que a gente precisa
de uma contextualização mesmo, assim, não precisa tanto, acho. Não precisa de uma análise tão profunda desse texto, desses textos, tá? Dado que as bicicletas são veículos que ocupam pouco espaço na malha viária, prescinde-se de investimentos públicos em construções de ciclovias, sendo prioritárias campanhas de conscientização. Eu não gosto muito quando eu falo que uma coisa é prioritária, eu desconfio. Primeiramente, prioritariamente, mas que a gente fica meio que desconfiado. Única, exclusivamente, são palavras que a gente desconfia um pouco, né? Sendo prioritárias campanhas de conscientização de motoristas a respeito dos benefícios do uso de bicicleta, a gente precisa de um conhecimento extratextual. Não é interpretando tão a fundo esse texto que a gente vai descobrir. Ele só trouxe um contexto para a gente, né? Não pode ser a conscientização uma prioridade em relação à ciclovia e ciclofaixa. Tem que caminhar junto, né, gente? Tem que ter a ciclovia, a ciclofaixa e conscientizar as pessoas a usarem mais a bicicleta. E até instruir essa conscientização para os próprios motoristas, né, de que agora a gente tem uma ciclofaixa ou uma ciclovia. Prioridade ser a conscientização e não a construção da ciclovia, desconfio, né? Segunda, vamos ver. O uso das bicicletas como meio de transporte contribui para a melhoria da qualidade de vida nas grandes metrópoles, pois elas não emitem poluentes, além de esse uso proporcionar a prática de atividade física. É uma boa opção, né? Interessante, é uma boa opção. Vamos ver a outra. A partir da Segunda Guerra Mundial, durante o governo da Alemanha nazista, o uso da bicicleta como meio de transporte tornou-se eficaz e passou a prevalecer nas cidades europeias. Prevalecer, não. Ele até fala no texto que. Aqui, ó, gente, volta lá. Os veículos eram prioridades, ó. Em 1940, os veículos eram prioridade. Então, lá, a partir da Segunda Guerra, durante o governo, não se tornou, não prevaleceu nas cidades europeias, né? Então, a gente tirou aí, vamos lá, a gente tirou a um e a 3, ok? Ficamos com a número 2 inquestionável, né? Não tem muito o que questionar. Realmente é isso, né? Incentiva, é menos poluente, incentiva a prática de atividade física, beleza? Viram? É uma questão puramente interpretativa e ela exige de nós uma interpretação contextual, extratextual. Perceberam? Não bastava ali só o texto. A gente precisava, tinha um pouquinho do texto, mas tinha umas informações que são extratextuais. Ok? Bom, vamos continuar essa parte conceitual para aprofundar. Então, a gente entendeu o que é um texto. Esse texto, para ser interpretado, ele precisa, muitas vezes, de informações técnicas, mas além das informações técnicas, certo? De informações extratextuais, ressignificações, certo? Então, vamos trazer agora o conceito de linguagem. Ana, e o que seria linguagem? A linguagem é mais abrangente, né? A linguagem são todas as formas de comunicar, seja a partir do texto verbal, do texto não verbal, de um sinal, de uma sobrancelha que a gente levantou, uma jogada de cabelo, dependendo do contexto, vai trazer vai comunicar, vai trazer uma mensagem, né? Então, toda forma de expressão que visa a nossa comunicação, a gente vai chamar de linguagem. Importantíssimo a gente entender que na linguística não há erro na expressão do conteúdo. A linguagem, né? A pessoa falou nós vai, a gente vamos, falou Flamengo, ela se comunicou. Houve a comunicação? Então, a gente tem uma linguagem e a comunicação se deu de forma plena. É, Dependendo da situação comunicativa, da tipologia textual, que é uma outra aula que a gente vai ter mais à frente, a gente vai adequar a nossa linguagem ao contexto de uso. Professora, como assim? Eu tenho que falar errado, né? Eu tenho que falar de acordo com, fora, né? Fora da norma padrão para me adaptar ao contexto? Não, gente. Não é isso. Por exemplo, na literatura, muitas vezes o narrador, o autor, né, um Guimarães Rosa, por exemplo, que sabe muito do norma culta, usar a norma culta, vai colocar ali um personagem, uma personagem que
comete desvios de regra. Então, você vai ver desvios de regra dentro de um texto literário de um autor super consagrado. Mas por que que ele põe esse desvio de regra naquela personagem? Para manter a verossimilhança no contexto em que essa personagem está inserida. Às vezes é uma personagem que não teve um nível de escolaridade avançado, ela está num contexto social que às vezes as pessoas se comunicam daquela maneira, então, para manter a verossimilhança, o autor usa aquela personagem, ele tem essa licença para isso, né? Nós vamos entender que muitas vezes esse desvio de regra, ele vai trazer informações riquíssimas e importantíssimas sobre os aspectos culturais e sociais. Então, a gente vai analisar essa comunicação e vai estudar o que ela representa e o que ela significa. Tá? Por isso que eu coloquei para vocês, a linguagem é uma ferramenta para comunicação, portanto, ela é adaptável ao contexto. Às vezes, o desvio de regra é justamente para se aproximar do leitor. Quando eu falo desvio de regra, gente, não vamos aqui achar, não vamos aqui achar que, não, porque a gente é professor, a gente fala tudo certinho. Será? Será que de vez em quando você não diz que vai assistir o jogo ou assistir o filme? Isso já é cometer um desvio de regra, porque o assistir no sentido de ver é assistir a alguma coisa, assistir ao jogo, assistir ao filme. Será que quando você fala que vai ao banheiro, você fala de fato, vou ao banheiro? Será que você não diz eu vou no banheiro? Também está cometendo desvio de regra. Então, às vezes, a gente fica num pedantismo, né, achando que desvio de regra é só aquilo que talvez doa, né, que soe mais errado, mas existem vários erros que muitas vezes no dia a dia a gente acaba cometendo, mas quando a gente vai escrever um texto que exige uma norma culta, exige essa preocupação maior, a gente sabe as regras e vai acertar ali, certo? Trouxe para vocês casos de músicas. Olha só, eu trouxe 4 exemplos de músicas em que as pessoas fazem essa ressignificação da linguagem que eu comentei na questão anterior, né? Djavan é um clássico, o rei dessas ressignificações. As pessoas vivem perguntando para ele o que ele quis dizer com letra. Tem até um vídeo que rola na internet aí, ele tentando explicar, ele explicando, né, o que seria, o que significa a música Açaí Guardião. E aí ele fala da região norte, que a principal fonte, né, da economia da região norte é o açaí, por isso que ele é o guardião. Mas as pessoas muitas vezes não entendem o que ele está querendo dizer, né? Esse aí. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, louco na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou ou morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. O que que ele está querendo dizer com isso, né? O que é brotar? O que significa brotar? É dar frutos, é algo surgir a partir daquilo. O meu jardim da vida ressecou, morreu, ou seja, nada deu, nada se construiu a partir daquilo. O nosso amor virar poeira, o nosso amor sumiu, o nosso amor não frutificou, ele se perdeu no ar, né? Cássia Eller, na verdade, essa música acho que nem é da Cássia Eller, mas ficou muito conhecida na voz dela. Mudaram as estações, nada mudou. Ué, se nada mudou, como é que eu digo que mudaram as estações? Percebe? Se nada mudou. E ela fala, mudaram as estações do ano? Isso é normal, né? Outono, inverno, primavera, verão, nada mudou. As coisas estão acontecendo naturalmente. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente, né? Alguma coisa mudou ali na relação. O Cazuza também, a nossa música nunca mais tocou, e o que que isso significa, né? Que aquele relacionamento acabou, que aquele relacionamento não existe mais. É nessa música, inclusive, que tem um ótimo, que é E só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. O que ele está querendo dizer com segredos de liquidificador, né? Ó, e o Emicida, que é contemporâneo, maravilhoso. Ouçam Emicida, leiam Emicida, ouçam podcast de Emicida. Eu sonho mais alto que drones. O que ele está querendo dizer com isso? O combustível do meu tipo é a fome. Ele está falando de racismo, ele está falando de preconceito social, racial. Então,
a fome, a miséria, a necessidade é que abastece, que me dá sonho, é que me dá força para sonhar. É o combustível que eu preciso, a necessidade me faz arregaçar como um ciclone, passar destruindo, movimentando tudo como um ciclone, né? E não é destruindo, mas movimentando tudo. É nessa música que ele pega um trechinho do, acho que é do Belchior, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Bom, gente, essas ressignificações elas vão continuar acontecendo o tempo inteiro, porque a nossa língua, ela é uma língua viva, é diferente do latim, que não existe mais um lugar que fale latim. O que eu estudei na faculdade, latim permanece, porque foram as partes estruturais apenas. Agora, uma língua viva, ela está em constante transformação, uma língua usada não só no Brasil, mas em tantos outros lugares. A gente vai falar quando falar sobre a origem da língua, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de níveis, ó, mudei, tá? A gente estava na parte conceitual, agora a gente foi aqui, ó, do lado esquerdo, para os níveis de linguagem. Quando a gente pensa em formas de comunicação, de linguagem, a gente tem que pensar em três aspectos. Então, quanto à situação comunicacional, quais são os níveis de linguagem, quanto à situação comunicacional. Situação tem a ver com o seguinte: o grau de intimidade. Nessa situação, nesse contexto, eu tenho intimidade com o meu interlocutor ou eu quero gerar intimidade com o meu leitor? Então, a gente fala que é o nível formal versus o informal. A gente chama de situação de formalidade quando eu tenho menos, anota aí, gente, não está escrito no slide, mas eu estou falando. Formalidade é quando eu tenho menos intimidade com o meu interlocutor. Se eu não tenho tanta intimidade com aquelas pessoas, ou se eu não quero criar tanta intimidade com o meu leitor, eu uso palavras, né, uma linguagem mais formal. Tento, inclusive, não errar, né, na gramática. Mas eu não vou usar gíria, vou tentar evitar aquele diminutivo expressivo, né? Agora, se eu tenho intimidade com as pessoas que estão ali, gente, a situação fica informal, eu tenho um contexto informal. Eu posso, às vezes, deslizar um pouquinho na norma culta, eu posso usar um vocabulário é, é, mais simples, eu posso trazer gírias, ressignificar palavras, tá? Trazer novas formas de dizer, de se expressar, tranquilo? Agora, quando a gente fala análise quanto à norma, é quanto à norma culta, quanto às regras. E aí é bem objetivo. Ou eu sigo a regra ou não sigo. Ou eu falo vou ao banheiro, ou eu falo vou no banheiro. Ou eu falo assistir o filme ao filme, né? Que é o certo, dentro da gramática, é o culto, ou eu uso a linguagem coloquial, que não vai seguir a norma culta. Eu assisti o filme, né? Então, culto ou coloquial é se você segue a norma da gramática culta. Coloquial, quando você não segue em algum momento ali o uso da gramática correta, né? Regência. E quanto ao significado, que é a semântica, eu vou analisar se essa palavra está no sentido denotativo ou no conotativo. Lembra? Denotativo é o sentido automático daquela palavra. A flor está no sentido de planta, daquela partezinha da planta que tem pétala. Beleza, ela está no sentido automático. Muita gente associa o denotativo ao dicionário, né? Que é o sentido real. Eu não gosto porque o dicionário ele tem vários sentidos possíveis, inclusive muitas vezes ali o conotativo já, o não automático. Então eu entendo o denotativo como sentido automático. E o conotativo é quando eu desautomatizo esse signo linguístico. Eu tiro essa palavra do sentido automático. Então, se eu falo, por exemplo, que eu dei aula para uma flor, significa não que tenha. Vamos lá, gente. Se eu disser que dei aula para uma flor, ninguém em sanidade mental vai achar que tinha um vasinho de plantas e que eu estava ali dando aula para ele, né? É, eu dei aula para uma flor. O que flor pode representar, né, no cenário, na nossa sociedade, no contexto? Pode ser uma pessoa delicada, uma pessoa perfumada, pode ser uma pessoa bonita. Então, eu trouxe essa ressignificação, em vez de falar uma pessoa delicada, uma pessoa perfumada, uma pessoa bonita, eu falei flor, eu ressignifiquei essa palavra. Ou seja, flor foi usada no sentido conotativo da linguagem, ok? Vamos seguir.
Mais uma questãozinha aí. Deixa eu dar uma olhada, porque essa é uma questão discursiva, tá vendo? Então, ela tem ali o explique e depois dê um exemplo, que é algo prático. Professora, mas é questão discursiva, né? É, não vai cair na prova específica, gente, mas eles podem adaptar isso. Se o ENAD agora vai ser voltado para os docentes, para valer, por exemplo, para você trabalhar numa instituição, provavelmente eles vão adaptar essas questões para os objetivos, que é a gente entender a prática. Essas questões discursivas, elas eram muito na prática. O que a gente tem que fazer para gerar o que ele está dizendo, né? Para construir esse conhecimento que ele está dizendo na questão. Então, vamos lá. Ele pede para a gente explicar o conceito de multiletramento. Então, a gente vai entender nesses textos o que seria multiletramento. Vamos lá. Primeiro texto, ele é a fonte multiletramentos na escola. Então, aqui vai estar a minha resposta para a questão número 1. Multiletramentos na escola, o que seria isso? Diante da multiplicidade de linguagens, né, mídias, tecnologias, torna-se necessário se fazer saber dominar áudio, vídeo, tratamento de imagem, edição e programação, entre outros recursos tecnológicos. E aí ferrou para muitos de nós professores. Se nós não nos atualizarmos também, nós vamos ficar defasados, nós vamos ficar para trás. Então a gente precisa caminhar junto com essas linguagens que estão surgindo. Imagina vocês, se eu não soubesse dar aula por aqui, se eu não soubesse usar a internet, se eu não soubesse usar essa tecnologia, eu ia ficar para trás, gente, como muitos professores ficaram na época da pandemia, né? Muitos, eu vi professores sendo demitidos porque não conseguiram se adaptar. Muitos se aposentaram, já falaram, não, chega para mim, não quero mais, não, não sei, né? Portanto, vamos voltar ao texto. São requeridas novas práticas de leitura, escrita e análise crítica, pois são necessários novos multiletramentos. Então, a gente, como professor em sala de aula, precisa entender não só para usar um data show, né, um slide, uma apresentação na sua aula, mas a gente precisa estar conectado com o mundo de quem está chegando e já tem isso como letramento materno, né? Essa tecnologia. A gente precisa criar novas práticas de leitura, de análise crítica. Hum? A referência ao termo multiliteracies, né, publicado pelo New York London Group em 1996, olha quanto tempo, funcionaria a partir de algumas características importantes, como motivadores da interação, né, colaborativos, transgressores das relações de poder estabelecidas e híbridos, fronteiriços e mestiços, de linguagens, modos, mídias e culturas. Essas características impõem um novo modo de conceber, por exemplo, a são. Opa, meu fone aqui acabou, peraí. Acabou a bateria do meu fone, mas a gente vai continuar assim mesmo, ok? Vamos lá. Ok, ok. Já entendi. Opa. Bom, não sei se está aparecendo. Ah, tá. Estava aparecendo na tela, por isso que eu parei, gente. Desculpa. Vamos lá. Essas características impõem um novo modo de conceber, por exemplo, a autoria e a recepção dos enunciados. Ou seja, o processo de produção textual não é mais exclusivamente linguístico, né? Não é só ter um conhecimento das palavras. Agora a gente tem que ter imagem. Olha quanta imagem tem aqui. Vocês estão vendo que tem imagem? Tem cor, né? Nessa tela. Tem outro tipo de linguagem. Tem linguagem não verbal. Por isso que ele está falando. Som. Olha o som. Acabou de parar aqui de funcionar o meu áudio. E se eu quisesse trazer uma música, eu posso usar. Eu posso usar para com vocês. Semana passada, na última aula, a gente usou vídeo no meio da aula, né, obras de arte, mostrei uma performance. Então, tudo isso agora passa a integrar a produção textual, certo? Só o movimento. Além disso, não se vivencia mais uma produção estritamente individual ou de mão única, aluno-professor. Então, não é mais individual esse processo, só eu sou a detentora do saber. Não. Quando eu coloco lá link para vocês acessarem, quando eu coloco um vídeo para complementar, para vocês acessarem depois, isso torna a produção dessa aula colaborativa.
mais de um sujeito contribui para a produção e retextualização. Portanto, esses objetos discursivos, polifônicos, hipermodos, hiperformas, desafiam a se repensar concepções enunciativas de produção e de leitura de enunciados. Há, portanto, que se reconhecer uma pedagogia dos multiletramentos ao se propor a adoção em sala de aula de práticas situadas de instrução aberta, de enquadramento crítico e de prática transformadora. Levar isso tudo para a sala de aula. Né? A proposta didática, sustentada em critérios de análise crítica, é de grande interesse imediato e condiz com os princípios de pluralidade cultural e de diversidade de linguagens envolvidas no conceito de multiletramentos. É muito importante, gente, que a gente se utilize muitas vezes de publicações, postagens de redes sociais. Ah, professora, mas não tem como a gente levar, por exemplo, o celular para a sala de aula, né? E aliás, isso foi um avanço, né? Quem está dando aula aí sabe que os lugares que proibiram o uso de celular nas escolas avançaram muito. Há uma perda ou outra ali nesse multiletramento, mas a gente pode fazer isso de outras formas. Usar essa tecnologia, eu como professor em sala de aula, eu acesso e mostro, eu acesso e trago, mas eles usando, realmente estava bem complicado a gente ter esse controle, principalmente com as turmas lotadas do jeito que estão, né? Vamos lá. Texto 2, tá lá, ó, Base Nacional Comum, ou seja, BNCC. As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos, cada vez mais multissemióticos, olha a palavra semiótica aí de novo, né? Multitécnicos, com várias técnicas diferentes, e multimediáticos, várias mídias. Então a gente tem hoje podcast, os Reels, é, o YouTube, muitas pessoas estudando por esses lugares, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição de textos, né, de áudios, de fotos, de vídeos, é o que o INEP, nas suas competências, chama de TICs, né, as tecnologias de informação e da comunicação. Vocês vão ver essa palavrinha aí, TIC, em várias questões. Ah, as novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a produção e a disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes na web, né? Começou ali com blogs, com os textos, os vídeos do YouTube. Não só é possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, que têm uma linguagem própria, né? Você tem uma linguagem própria do Reels, a linguagem própria dos memes, de quem constrói meme, uma linguagem própria de um vídeo no YouTube. São linguagens diferentes, comunicações diferentes. É, Tum, tum, tum. Não só é possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, né, como a Wikipedia, revistas e livros digitais. O jornalismo foi todo para o digital agora. Depois de ler um livro de literatura, e até o livro de literatura agora está no Kindle, né? É, as pessoas leem, né? Não mais a obra física, mais digitalizada. Assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais específicas, seguir diretores, seguir autores, escritores, acompanhar de perto seu trabalho. Podemos produzir playlists, vlogs, vídeos, minutos, escrever fanfics, produzir designs, booktuber. Você sabe o que significa isso, professor? Precisa saber para fazer a prova do INEP, ok? Precisa estar antenado com as tecnologias de informação e comunicação, dentre outras muitas possibilidades. Em tese, a web é democrática e é isso que agrada a educação, a tecnologia, a educação através da tecnologia, porque ela é democrática, todos podem acessá-la e alimentá-la. Entre aspas, vamos problematizar isso numa aula de redação em outro momento. Será que todos podem acessá-la mesmo? Enfim, quem tem acesso. Mas a rede social, a maioria tem, né? Ahn, e alimentá-la continuamente. Mas se esse espaço é livre e bastante familiar para crianças, adolescentes e jovens de hoje, por que a escola teria que, de alguma forma, considerá-lo? Por que que a escola tem que dar conta disso? Se já todo mundo acessa. Nós temos um problema hoje, turma, que é o seguinte: nós estamos digitalizando a população antes de alfabetizá-la. Então, nós temos um número enorme de
analfabetos funcionais, a pessoa decodifica o código, mas não consegue interpretar e dar funcionalidade ao que lê, a esse código, né? Só que essa pessoa tem acesso à internet. Então a gente precisa alfabetizar, e dessa maneira que a gente está dizendo aí, de uma forma a partir da semiótica, de contextualizar, de dar não só os aparatos técnicos, mas multidisciplinares, culturais. E a gente precisa ajudar essa pessoa a se digitalizar também. Logo, nós, educadores, precisamos também nos educar digitalmente, certo? Considerando os textos 1 e 2, faça o que se pode aí nos itens a seguir. Explique o conceito de multiletramento a partir das abordagens dos textos 1 e 2. O multiletramento é a gente conseguir fazer isso que eu falei, alfabetizar, né? A gente conseguir é, levar aos nossos alunos as diversas formas de comunicação e as diversas técnicas para cada um desses meios comunicativos, né? Meios midiáticos, desses textos contemporâneos. Então, a gente precisa letrar nas múltiplas, nas diversas, né, linguagens, ou nos diversos meios de comunicação existentes e que estão se formando a cada dia, principalmente a partir da tecnologia sendo usada nessa comunicação, né? E como a gente pode, nesse novo contexto de múltiplas linguagens, trabalhar em salas de aula, nas aulas de leitura, trazer podcasts. Mas não pode usar o celular. A gente coloca, a gente expõe essa linguagem. Antes que a pessoa talvez lesse um artigo, mostra como era um artigo, uma entrevista num texto verbal, escrito numa revista, num jornal, e como isso se transforma em podcast e o que muda nessa linguagem quando vira podcast, quais são as interferências, o que que a gente percebe na diferença linguística, para os alunos trazerem essa percepção. E o que talvez, né, seja uma visão crítica sobre essa mudança, o que era melhor, o que era pior, o que melhorou, o que piorou, né? Então a gente pode trazer isso mesmo sem o uso do celular. A gente pode dar print e trazer impresso para eles ou apresentar num data show, apresentar num slide. Algumas postagens em que as pessoas não estejam percebendo ironia, quais são os mecanismos de ironia e o que gerou, né, a falta de interpretação do mecanismo da ironia, o que gerou de problema ali nos comentários. Então, a gente trazer esse tipo de análise multicultural, né? Multicultural, não, desculpa. Multimediática, beleza? Eu vou trazer aqui para vocês entenderem, ó, para não ficar perdido. Lá no último slide, eu coloquei gabarito. Na verdade, deixa eu voltar, senão vocês vão ver o gabarito das outras questões. Depois eu volto lá. Mas eu coloquei o gabarito, e aí vocês vão ver que lá no gabarito que eu usei, está falando sobre o uso de celular. Então é só vocês não levarem em consideração, né, que eu estou falando de uso de celular. Ai, deixa eu voltar para cá. Dei mole, que senão vocês iam ver até o gabarito das outras questões, não queria. É, Vão adaptar para isso que eu comentei aqui agora, tá bom? Mais uma questãozinha envolvendo esse tema. O componente língua portuguesa da BNCC assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem. Então vamos lá. Componente língua portuguesa da BNCC assume a centralidade do texto, o texto sendo uma unidade de trabalho, e as perspectivas do enunciado, do discurso, da abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de texto. Bom, para a gente, o que que ele está querendo dizer aí? Para você interpretar o texto, você precisa entender o contexto de produção. Você precisa perceber essas habilidades, os recursos linguísticos que foram usados, é, e trazer isso para uma atividade de leitura. O que que houve de recurso fonético ali, né? De onde foi tirado esse texto? Que tipologia textual é essa?
várias mídias. Que mídia foi tirada? Que semiose é essa? Que técnica, que criatividade técnica foi essa usada? Beleza? Ok? Vamos lá. Com base nesse trecho, assinale a opção correta. Letra A. Por dar centralidade ao texto como uma unidade de trabalho, os conhecimentos sobre os gêneros discursivos, gêneros textuais, ocupam um lugar tangencial no ensino da língua portuguesa na BNCC. O que seria um lugar tangencial, né? Tá ali tangenciando, encostando, mas não entra, não adentra. Só é importante a gente tangenciar o aspecto do gênero textual. Galera, o gênero eu não gostei muito, porque assim, vou explicar. Porque o gênero textual é imprescindível entender que tipo de texto é isso. É uma receita? Isso é uma publicidade? Isso é uma narrativa? Isso é um texto. Que tipo de texto? É injuntivo, né? De receita, de comando? Que gênero discursivo é esse? Descrição, narração, argumentação, um texto argumentativo para convencer alguém de alguma coisa? E a partir daí, a gente vai usar os mecanismos linguísticos a favor do objetivo dessa tipologia textual, sacou? Então, esse lugar tangencial eu achei muito raso. Segurou, vamos na letra B. A leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito. Então, para eu ler e interpretar esse texto, não diz respeito apenas ao que está escrito, mas também às imagens estáticas ou em movimento. Que é imagem estática ou movimento? Ressignificação de uma palavra, o que essa imagem o que essa palavra representa, o que ela não representa. É, ao som, então questão de produção de som, acompanha e co-significa em muitos que acompanha e co-significa, né? Coexiste o significado em muitos gêneros digitais. Eu gostei dessa, gente, porque essa tem uma questão que fala mais amplo. Então, a leitura exige um sentido mais amplo, não só ao que está escrito, mas imagem, som, o tipo de gênero digital. Eu gostei, ela tá melhor que a letra A, tá vendo? Ela tá mais abrangente em relação a tudo que a gente precisa para interpretar bem um texto. Lembra lá do meu primeiro slide, né? Depois, estudos de natureza teórica e metalinguística, então teoria, sobre língua, sobre literatura, sobre norma padrão, norma culta e outras variedades da língua, são tomados como um fim em si mesmo na BNCC, de modo que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da linguagem, leitura e produção. Então, estudar teoria, estudar norma padrão, ela tem um fim em si mesmo, segundo a BNCC. Eu estudo a norma padrão para usar a norma padrão. Eu estudo a norma padrão, a técnica, a teoria, para o próprio fim dele, da teoria dela, né? Seria quase o conceito de arte pela arte lá do parnasianismo. Eu estudo e uso os mecanismos artísticos só para mostrar que eu sei usar os mecanismos artísticos e que eu estou fazendo arte. Ou seja, eu não faço arte por um cunho social, eu não faço arte para fazer uma denúncia, para gerar uma reflexão. Não. Eu faço o meu poema, esse era o lema do parnasianismo, apenas para o próprio fim da poesia, apenas para mostrar que eu sei usar a linguagem poética, ou seja, a arte pela arte, para o próprio fim. Então, falar aí que o estudo de natureza teórica e da norma padrão, ele é para o próprio fim, eu tenho o fim em si mesmo, só para mostrar que eu sei usar, não faz muito sentido, né? Pela BNCC, a gente entende que o estudo da teoria, da técnica, da norma é para a gente conseguir gerar um efeito social, para a gente usar para o fim social, para o fim crítico, para o fim expressivo. Seria isso, né? Eu uso para gerar aquele fim, aquele efeito, aquele objetivo. Uso essa técnica para gerar o objetivo que normalmente é social e cultural, né? Não para o próprio fim, o fim em si mesmo. Então, realmente, letra C não.
Letra D. As práticas de análise linguística, semiótica, técnica, que envolvem análise textual, gramatical, lexical, ou seja, de vocabulário, significado daquela palavra, fonológica, que é o som, e a materialidade, né, das outras semioses técnicas, devem ser desenvolvidas em sala de aula, posteriormente ao eixo de leitura e escuta e produção oral e escrita. Não, gente, calma aí. Analisar a técnica, a gramática, a fonologia, deve vir depois que a gente aprendeu, lidou com leitura em sala de aula e multissemiótica. Não. Acaba com isso de achar que primeiro você ensina a regra e depois você ensina a leitura. Ou primeiro você ensina a leitura e depois você vem com a regra. Elas devem caminhar juntas. Eu entender por que que o título Morte e Vida Severina tem um adjetivo, um substantivo, Severina, que normalmente é um substantivo, que é um nome feminino de Severino, sendo usado ali naquele contexto como um adjetivo para a vida e um adjetivo para a morte. Então, eu trabalho a gramática em cima da semiótica, né? Ela é a semiótica, ela é a técnica para eu gerar um eixo de leitura, de escuta e de produção interpretativa. Eu trabalho junto. Eu vou dar a gramática em cima da interpretação, da análise cultural, crítica, literária, né? Ou de produção de um texto de uma mídia digital. A gramática ela tem que estar sendo aplicada ali. Ela não pode ficar desconectada, gente. Não vem antes nem depois. Esse posteriormente aí ficou muito ruim. Letra E. O eixo da produção de textos restringe-se às práticas de linguagem relacionadas à autoria individual do texto escrito. Então, vamos lá. Eixo de produção de textos restringe-se, limita, essa palavra já não é muito legal, às práticas de linguagem relacionadas à autoria individual do texto escrito. Não. Para a gente escrever um texto e interpretar esse texto e dar o efeito de sentido que a gente quer não é de caráter individual. Não é autor. Lembra que a questão anterior deu uma cola para essa, né? É, falou aqui também, né? De. Cadê? Hum, cadê a outra questão? Lá no outro. Aqui, ó. É colaborativa, gente. Não é individual, olha aqui, ó. Não se vivencia uma produção estritamente individual ou de mão única, aluno-professor, mas colaborativa. Mais de um sujeito contribui para a produção e retextualização. Portanto, uma questão acabou dando cola da outra, né? Não se restringe, não se limita a uma autoria individual. A produção do texto, ela é colaborativa. Logo, a que a gente tinha segurado aí como melhor foi a letra B. É o que a gente chama de multimodal, beleza? Ela tem várias formas, ela é colaborativa, ok? Vamos aqui para o final da nossa aula. É, Aqui eu estou falando com vocês de um outro tópico, que é o seguinte: agora que a gente já entendeu o que é texto, o que é linguagem, as dimensões da linguagem, o que é importante na interpretação do texto, o que tecnicamente vai contribuir para uma boa interpretação de texto, a gente vai estudar, entender o que deve acontecer em prática em sala de aula, né? Quais são as formas de estudar a nossa língua? Quais são os níveis de análise da nossa língua? Nós temos o nível descritivo, e nós temos gramáticas descritivas, né? Análise descritiva da língua. Nós temos uma análise normativa da língua. O ensino que normalmente a gente pratica em sala de aula, ele até tem o normativo, mas ele é muito mais descritivo, ele deve ser mais descritivo. A norma a favor do contexto, a norma, a regra a favor de descrever um aspecto crítico, social, cultural. Então, quando a gente fala de níveis de análise da língua, eu estou levando em consideração descritivo e normativo. Quando a gente pega uma gramática descritiva, uma abordagem descritiva da língua, a gente estuda os aspectos fonológico, morfológico, sintático, semântico, tem mais, tá, gente? Fonético e fonológico é quando a gente vai estudar a acentuação, qual é a sílaba tônica, qual é a vogal, qual é a consoante, às vezes usando ali.
o autor usando esses recursos fonéticos como instrumento para gerar um efeito de sentido, né? Tem um poema do modernismo que é Aonde anda a onda? E o autor fica usando palavras com esse fonema. Aonde anda, aonde a onda, a onda anda por onde. E ele vai usando palavras com esse fonema para dar essa ideia de ondulação. Então, os aspectos fonéticos, que é a gente entender como os sons são produzidos e combinados, percebidos, eles também funcionam muitas vezes para gerar um efeito de sentido. É um aspecto descritivo da língua, né? Morfológico é a gente caminhando, começando ali no beabá, na formação estrutural de frase, né? Que é quais são as partes mínimas que compõem uma frase. Vamos pegar menos ainda, as partes mínimas que compõem uma palavra. Esse morfo são partes mínimas. Então, dentro de uma frase, por exemplo, ali naquela estrutura, níveis de análise da língua. Eu pego só a palavra níveis, eu costumo brincar falando que são gavetas, né? Quais são as gavetinhas? Se a palavra é linda, passar por nós sem frase, sem contexto, voando aí, ó, linda, tá aí parado, passou voando. Desculpa, gente, eu não bato bem. Passou a palavra linda voando sem frase, sem contexto. Normalmente a gente vai pegar, se a gente quiser guardar essa palavra, a gente vai abrir e vai colocar na gaveta dos adjetivos, que são as palavras que eu uso quando eu quero especificar, caracterizar, gaveta dos adjetivos. Se eu quiser fazer isso, especificar, caracterizar um termo núcleo, eu vou na gaveta dos adjetivos. E se eu quiser nomear alguma coisa? Eu vou na gaveta do substantivo. E se eu quiser indicar uma ação, eu vou à gaveta dos verbos. Então, quando a gente fala morfologia, é não só essas partes mínimas que compõem a frase, né, preposição, artigo, numeral, as classes gramaticais, mas também as partes mínimas que compõem a estrutura da palavra, a construção da palavra. Muitas vezes a gente não sabe aquela palavra daquele texto, mas a gente, a partir dos morfemas, né, dessas estruturas radical, desinências, vogais temáticas, a gente reconhece ali a palavra ou o que ela possa significar, né? Prefixo, sufixo, ok? Sintaxe, gente, deixa eu tirar aqui a minha carinha aqui desse cantinho e jogar para cima. A sintaxe já é algo mais elaborado, ou seja, você está indo para o nível 2 do negócio, né, do game, que é, agora que eu já reconheço o que cabe a cada gaveta, eu vou acessar essas gavetas e vou juntar essas palavras para criar o efeito de sentido que eu quero. Então, a aula de análise sintática normalmente é uma aula de puxar setinha para lá, para cá, né? Estuda, analisa a estrutura das frases, frase com outra frase, um período, uma oração com outra oração, um período, um parágrafo, uma estrofe, a relação de um parágrafo com o outro, certo? Então a gente vai falar sobre a organização dos elementos nas orações, as funções de cada elemento ali. Então, por exemplo, um substantivo pode ser sujeito, pode ser objeto. Um adjetivo pode estar no lugar de adjunto, de predicativo. Pode ser um adjetivo que tem um verbo lá dentro, um pouquinho maior, e a gente vai chamar de oração adjetiva, né? Então, isso tudo está no nível sintático, mais elaborado, por isso que eu coloquei o cérebrozinho ali. Semântico, como a gente já falou, estuda o significado, o sentido que a palavra adquire naquele contexto. O que que é aquela frase? Lembra a questão lá que a gente fez da charge da arte moderna? Nossa, aquilo ali mexia no significado de frase, significado de palavras, trazendo sentidos literais e também sentidos figurados. Polissemia de palavras, né? Palavras com mais de um sentido, sinônimos, trazendo ambiguidade às vezes no discurso. Então, aquilo que a gente fez num nível profundo lá na questão da charge da arte moderna, estava trabalhando bastante a semântica, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Pragmático, ainda no descritivo, quando a gente fala do pragmático, é o contexto, que a gente está falando o tempo todo, né? O semântico, ele está totalmente ligado ao pragmático, que é a intenção, que tipo de texto é, e aí a gente fala até do discursivo textual. Eu acho que o pragmático e o discursivo textual, eles vão interferir diretamente no semântico. Que intenção era essa?
qual era o contexto, em que situação a pessoa estava dizendo aquilo. Então, pergunta indireta, pergunta direta, o contexto situacional é uma situação de formalidade e informalidade. E o nível textual, que tipo de texto é esse? Quais são os mecanismos que a gente vai usar para progredir esse texto numa redação? Os operadores argumentativos, saber se é carta, se é notícia, eh, os multimodais, né, os multimodos, os multicanais que a gente tem para levar essa comunicação. E quando a gente fala, por fim, num nível normativo, numa análise normativa ou prescritiva, tá, gente? A prova às vezes fala sobre isso também. Normativo ou prescritivo, que são muitos contextos sinônimos aqui para a gente fazer essa prova, normalmente sim, são as regras, ou seja, quando eu tenho um O na palavra menino. Esse O do final, ele é uma vogal temática, ele não é uma desinência de gênero. Ele só vai ser desinência de gênero quando for feminino. Aquele O é vogal temática, aquele A é desinência de gênero. Em casa, né, em menina, o A é desinência de gênero. Na palavra casa, casa, casinha, casebre, o A final é uma vogal temática. Ela não marca gênero. Casa não é o feminino de caso, né? Então aquilo ali é uma vogal temática. Eu não po- es- Essa estrutura, ela não é contextual, percebe? Não tem uma pragmática envolvendo, não tem uma situação, dependendo da situação, esse O é desinência de gênero. Não. Ele é vogal temática, ele marca gênero neutro. Ele marca a neutralidade do gênero. Então, tem algumas partes, né? Por exemplo, o que a gente falou do diminutivo, né? O sufixo diminutivo, ele pode ganhar em contextos diferentes uma interpretação diferente, mas ele é um sufixo diminutivo. Ele pode mudar a semântica, mas ele é um sufixo diminutivo. Isso é irreversível, isso é a regra. Percebe? Então, quando a gente fala de estabelecer regras que são consideradas a norma padrão, qual é a norma? Olha, a regência correta é essa, como eu falei várias vezes aí para vocês. Então, ensinar a norma, o que é considerado ideal para o contexto formal, né, como escola, para o concurso, porque a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma análise maior, né, mais ampla. Mas isso é uma uma análise normativa. Vocês estão vendo como ela é rasa? Assim, não é rasa, ela é profunda, ela é precisa, ela é necessária, ela é importantíssima para a base, mas para a gente ter uma boa interpretação não basta, né? Para o nosso aluno ter uma boa interpretação de texto não basta a gente ensinar isso. A gente precisa de uma descrição dessa língua. Vamos finalizar com uma questão que vai envolver essa interpretação, tá? Essa diferenciação. Vamos lá. Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações. Eu acho que precisa de algo além desse texto. Olha que legal, é do José Carlos Azeredo. Eu mostrei para vocês, foi meu professor, mostrei o livro dele aí, que deveria ter como base Iniciação à Sintaxe do Português. Tá o livro aí, que eu mostrei para vocês na aula passada como bônus. E o Azeredo foi meu professor, eu tive esse privilégio lá na UERJ. Vamos dar uma olhadinha no que ele está dizendo? Tô vendo pelas opções que eu vou precisar de um conhecimento além do texto. O texto só está me contextualizando mesmo. Ó, a oposição tradicional entre gramática e léxico, escolha de vocabulário, interpretação, né, contexto, fundamenta-se na existência de duas espécies de unidades na primeira articulação, ou plano do conteúdo. A língua, como o português, reúne duas espécies de unidades mínimas no plano do conteúdo. Unidades renováveis que se alteram, que se inventam, que se modificam, que se ressignificam a qualquer momento, cuja substituição não vai interferir o arranjo interno, ou seja, a organização sintática, o que é sujeito, o que é objeto, né? Se você criar uma palavra nova, por exemplo, Guimarães Rosa vai lá e faz sonolentar. Você pode não saber o que significa sonolentar, mas você sabe que é um verbo, porque ele tem uma estrutura final de verbo, como amar, rezar, falar, sonolentar. Então, eu entendo que essa estrutura é o que garante a existência daquele arranjo. As primeiras unidades ditas semantemas, ou morfemas lexicais, ou seja, que mexem, que podem ser alteradas no sentido, pertencem a um conjunto aberto e constituem a base dos substantivos, verbos, adjetivos. Eu acabei de falar, eu criei um substantivo. Ele vai significar.
Eu posso criar um verbo, posso criar um substantivo. Eu sei o que significa um substantivo. Aquele substantivo, ele às vezes era um adjetivo que virou um substantivo, por exemplo. Eu falei da palavra linda, que normalmente é adjetivo. Eu tenho uma aluna hoje que se chama Linda. E aí, como nesse contexto passa a nomear, ser o nome dela, Linda, nesse caso, vira um substantivo. Percebeu? É mutável, tá? É, E as últimas, ditas morfemas gramaticais, pertencem a um sistema fechado, gente, que exprime certas relações entre unidades lexicais no interior da frase, criação de unidades lexicais a partir de outras, radicais, na estrutura da palavra, e expressam distinções obrigatórias que caracterizam os membros de certas classes, etc. Ou seja, eu sei que aquilo é um adjetivo por causa disso, eu sei que aquilo é um substantivo por causa disso, apesar da gente poder brincar com essas palavras, né? Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir. Os morfemas lexicais pertencem, lexical é o que pode mudar, pertencem ao inventário dito aberto, ok, porque enquanto algumas unidades caem em desuso, né, dependendo do contexto, outras surgem, palavras são criadas porque a língua é viva, ok? Estão desse conjunto em constante renovação. Gente, certíssimo. Número 2. Os morfemas gramaticais, que não mudam, são elementos mínimos significativos que carregam significado extralinguístico, ou seja, contextual, informações que vão além do texto. Hum, O extralinguístico é o multimodal, né? O gramatical ele é fechado. Referentes a noções gerais de mundo, designação de ser, conceitos abstratos. Noção geral de mundo não é uma morfema gramatical. Uma morfema gramatical é a técnica de saber o que é um sujeito, qual é a posição do sujeito, o que que é o verbo, né? O gramatical é mais fechado. Esse que vai se referir à noção geral de mundo, entender contexto, pragmático, são os morfemas lexicais. Número 2, não gostei, não. Número 3. As desinências nominais e verbais, ó, desinência, morfema, estruturas que compõem a estrutura da palavra, são considerados morfemas gramaticais. Sim. O que é radical, o que é desinência, pois são unidades pouco numerosas, e organizadas em paradigmas fechados. É morfema gramatical fechado. Gostei da 3. Número 4. Na constituição da palavra alegremente, a presença do morfema lexical e do gramatical. Alegremente é formada a partir do radical alegre e do sufixo mente, um sufixo formador de advérbio, né? Esse mente. Ele forma advérbio toda vez que a gente coloca ele do ladinho do radical. E esse alegre, o que ele significa é um morfema lexical, é o radical, o que significa esse alegre. Mas ele também tem os morfemas gramaticais, que é o que é radical e o que é o sufixo. Eu gostei da 4 também. Então, olha só, peraí. Por enquanto, a gente só tirou a 2. Vamos ver lá nas opções? É correto apenas o que se afirma em. Deixa eu ver se tem 3 e 4. 3 e 4, letra E, verdade. Gabarito, letra E. Beleza, amores? Queridos, é isso. Ficamos por aqui. Um aulão, hein? Um aulão de respeito. Gabarito aqui, quem quiser dar uma olhadinha de novo, façam as questões e aprofundem o conhecimento no material extra que vai para vocês. Beijo. Deixa eu finalizar aqui a apresentação, parar a apresentação para me despedir. Um beijo grande. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente.